Tem filmes que a gente olha e pensa assim, né? Pô, esse cara nasceu pra interpretar esse personagem. O curioso é que muitos papéis de sucesso foram dados pra atores que eram segunda, até a última opção. Mas a coisa não é tão simples quanto parece, galera. E muitas vezes pode rolar um arrependimento imenso. Então, prepara a pipoca aí que o assunto agora é cinema. E fica aí que eu trouxe uma lista surpreendente de atores que rejeitaram papéis maneiríssimos. Peter aqui. Assim, galera, ó, conflito de agenda, incompreensão do roteiro, motivos filosóficos, até mesmo treta com o diretor. Existem vários motivos para que um grande ator recuse um grande papel. São vários motivos. E eu imagino o tamanho do arrependimento desses caras depois deles verem esses filmaços que eles perderam. E o que eu trouxe aqui? Já pensou como Matrix, Batman, Star Wars, O Poderoso Chefão, Forrest Gump e vários outros, como eles poderiam ter sido com atores diferentes? Será que seria o mesmo sucesso? Isso quase teria rolado se a galera que eu trouxe nessa lista aqui não tivesse recusado os papéis em vários clássicos do cinema. Ficou curioso, né? Então fica aí que a lista tá começando agora. Mas antes, aquele joinha de sempre. Valeu, galera. Obrigado. Tom Cruise. Dizem que atores são seres excêntricos, né? Eu não sei se a gente pode dizer isso de todos, mas é inegável que numa ocasião ou outra rola umas pirações desnecessárias sim. Um exemplo disso foi pro protagonista de Edward Mãos de Tesoura, esse verdadeiro clássico da cultura pop. O papel original foi oferecido pra quem? Primeiramente, pro Tom Cruise, mas depois de ler o roteiro ele começou a indagar uma série de coisas malucas pro diretor Tim Burton. Coisas do tipo, como é que o personagem faz pra ir ao banheiro? É claro que o diretor não soube responder essas questões, até porque elas pouco faziam diferença pro filme, fala sério. Mas por não ter respostas assim satisfatórias, o Tom Cruise se recusou a assumir o papel, deixando o caminho livre pro Johnny Depp. Ainda bem, né, que provavelmente entregou um dos grandes trabalhos de toda a vida dele nesse filme. E foi até mesmo indicado a melhor ator no Globo de Ouro em 1990. E na boa, sério, eu acho que foi melhor assim. Você consegue imaginar o Tom Cruise vivendo Edward Mão de Tesoura? Eu não consigo. Me conta aqui embaixo como é que você imagina que seria. Bom, você vai falar, seria o Tom Cruise com mão de tesoura. Para com isso, hein? Sean Connery. O cara não fala assim, né? E a gente pode dizer que o Sean Connery já zerou a vida só por ter vivido os clássicos 007. Pra mim, o melhor James Bond, ok? Ele tem uma extensa carreira de décadas com personagens marcantes, filmes emblemáticos no currículo como Coração de Dragão, Indiana Jones, Highlander, enfim, galera, tipo coisa pra caramba. Mas houve um papel em especial que foi oferecido a ele e ele simplesmente disse "No, thank you very much". O personagem era nada mais, nada menos que Gandalf em Senhor dos Anéis. Ah, que pena, eu ia gostar de ver pra caramba. E pasmem, ele recusou o papel simplesmente porque não entendeu bolhufas dos livros do Tolkien. Não entendeu o roteiro do filme, não entendeu nada. Ele falou que achou tudo muito confuso e deixou passar essa oportunidade. Sorte a nossa que o papel foi pro gênio Ian McKellen, que interpretou na boa, tipo, perfeito. Aquele mago cinzento maravilhoso. Chegou até a receber uma indicação ao Oscar pelo desempenho dele. John Lithgow. O John Lithgow já fez muitos papéis maneiros. O cara, tipo, realmente é mito. Você conhece ele provavelmente de Interestelar, Planeta dos Macacos, A Origem, até mesmo como dublador do Lord Farquaad em Shrek. Olha isso. Mas ele deixou passar uma oportunidade que eu diria assim, única. Ele tava na pista pra fazer o Coringa 2 vezes. Isso mesmo. Por 2 vezes essa oportunidade bateu na porta dele e ele não foi pra frente. Não abriu a porta. A primeira vez foi com o projeto do filme do Batman, do produtor Joe Dante, que acabou nunca saindo do papel, que a gente poderia dizer que foi tipo uma má sorte. Só que na segunda, foi realmente, fato, uma recusa. Ele não quis. No filme do Tim Burton, de 1989, um maço, o ator disse que foi o pior teste que ele fez na vida dele e acabou convencendo o diretor que ele não seria uma boa escolha pro papel. Sócio do Jack Nicholson, que além do papel icônico, faturou mais de 100 milhões de dólares pela participação dos lucros no filme. Será que depois disso você acha que rolou arrependimento do John Lithgow? Keanu Reeves. O queridinho dos cinemas, Keanu Reeves, ele por diversos motivos recusou já papéis maneiraços. Ultimamente tem sido destaque as 3, repito, 3 recusas que ele fez pra Marvel. Ele quase foi o Young Rock em Capitã Marvel. Você consegue imaginar isso? Mas como na época ele estava ocupado com as gravações do John Wick 3 Parabellum, não foi possível assumir esse compromisso. Foi quase, hein? Mas se é pra ter o Keanu num filme da Marvel, eu pessoalmente penso que ele poderia ser melhor aproveitado. Concordo? Pô, vou botar o Young Rock, tipo, de coadjuvante quase. Ele recusou a Marvel outras vezes. Tinha lá um papel pra ele em Homem-Aranha Longe de Casa e também, mais recentemente, né, um papel em Os Eternos. Mas, de novo, por conta de conflito na agenda, não foi dessa vez. Agora, sério, imagina só o Keanu Reeves em Os Eternos. Se a gente já tá ansioso sem ele, tipo, se já vai ser um épico sem ele, se esse cara tivesse no elenco, os cinemas iam abaixo, com toda certeza. A gente sempre espera, né, que um dia o Keanu dê as caras na Marvel. O próprio Kevin Feige, ele disse que as portas estão sempre abertas pra ele. Quem não tá? Eu tô com as portas dele. Pode vir pra cá pro Inés, pode apresentar, pode pegar meu lugar, mas um pouquinho só, né? Vai rolar um dia, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que um dia ele vai estar lá na Marvel, um canto. E você acha que ele vai estar na Marvel também? Já comenta aqui embaixo que papel. Will Smith. E aproveitando que a gente acabou de falar no Keanu Reeves, foi por pouco que o Will Smith quase pegou o papel do Neo em Matrix. Eu já citei aqui isso em outro momento no canal, né? Quando a gente tava falando desse filme. E a situação foi a seguinte, vamos lá. O papel foi, primeiramente, foi oferecido pro Will Smith, que por si só coleciona, tipo, no currículo dele, diversos filmes de sucesso. Você já sabe de cor, inclusive, eu nem preciso citar, concorda? Mas no caso do Matrix, ele pegou o primeiro roteiro das irmãs Wachowski e achou a maior viagem.
não entendeu nada e recusou o papel de Neo. Mais tarde ele assistiu o desempenho do Keanu e ele assumiu publicamente que ele provavelmente estragaria tudo e que o Keanu Reeves foi de fato o cara certo pro filme. E disso ninguém discorda, ainda bem que foi o Keanu Reeves. Um fato curioso, galera, é que assim, de certa forma, né, parece que o Matrix estava fadado a fazer parte da vida do Will Smith. Já que a esposa dele também, a atriz Jada Pinkett Smith, foi escalada pro segundo filme da franquia no papel da Niobe. Você tinha se ligado nessa? John Travolta. Uma coisa a gente pode dizer, né? O Tom Hanks é o Forrest Gump e o Forrest Gump é o Tom Hanks. Acabou, ponto final, simples assim. Mas outro ator recebeu o papel principal no filme, que foi assim, tipo um grande sucesso em 1994. O John Travolta. O mais interessante é que assim, o John Travolta recusou a produção para trabalhar em outro filme, Pulp Fiction. E o plot twist mais legal em toda a história é que os dois filmaços terminaram competindo por melhor filme no Oscar de 1995. E tanto o Tom Hanks quanto o John Travolta foram nomeados para melhor ator. Nesse caso, Tom Hanks e Forrest Gump foram os premiados, né? Tipo, ganharam. Mas sem dúvida, essa foi uma feliz escolha, já que quem saiu ganhando fomos nós, né? Com cada ator no seu filme certinho, cada um no seu quadrado, dois filmaços inesquecíveis à disposição pra gente sempre. Al Pacino. Agora se liga, vamos lá. Se essa lista aqui tivesse um campeão de atores que recusaram papéis maneiros, eu votaria no Al Pacino. Sem sombra de dúvida, é o campeão. O primeiro e talvez mais chocante de todos foi a recusa no papel de Han Solo em Star Wars. Ele recusou seu Han Solo. Ele disse que na época não compreendeu o roteiro e mais tarde ele mesmo declarou que foi uma grande oportunidade que ele perdeu. Mas nessa altura o Harrison Ford já tinha brilhado, e brilhado muito, né, nas telonas com o personagem do Han Solo. Mas esse não foi o único grande papel que ele deixou passar, não. Ele também recebeu o convite para viver Ted Kramer em Kramer vs. Kramer. O papel foi vivido pelo Dustin Hoffman e o personagem Edward Lewis numa Linda Mulher, né, que foi assumido pelo Richard Gere. Quanto a esse assunto, o próprio Al Pacino já disse que existe um museu de erros com todos os filmes que ele rejeitou. Ou seja, ele assume que ele recusou, deu mole em vários filmes. Se arrependimento matasse, ele tava realmente na cova. Jack Nicholson. Mas galera, assim, nem só de erros é feita a carreira do Al Pacino, olha essa. Graças à recusa do Jack Nicholson para viver o Don Corleone no clássico dos clássicos, o Poderoso Chefão, esse papel acabou indo pro Al Pacino. Aliás, esse personagem foi curiosamente recusado por vários atores até chegar no Al Pacino. O papel foi oferecido não só pro Jack Nicholson, mas foi oferecido também pro Robert De Niro, pro Warren Beatty, pro Robert Redford e pro Martin Sheen. No caso do Jack Nicholson, ele mesmo declarou que na época recusou o papel por uma questão filosófica. Ele achava que um personagem italiano deveria ser necessariamente interpretado por um ator italiano, que não é o caso dele. Mas depois do resultado que a gente viu lá no filme, ele mesmo concordou publicamente lá que não tinha ator melhor pra Don Corleone do que o Al Pacino. E eu concordo totalmente com ele. E é isso, galera. A lista vai ficando por aqui. Se você curtiu e quer ver mais dessa série aqui no canal, não esquece de comentar. Pede aqui embaixo se quer mais vídeos de cinema. Vai ser bem bacana ler os comentários de vocês. E não esquece, tem a sua inscrição aqui agora, com o sininho. É muito difícil o trabalho continuar sempre pensando em você, fã, cinéfilo. Então se inscreve agora, ativa o sininho. A gente sempre tá mandando vídeos bacanas da história do cinema como um todo. Aqui é Cultura Nerd. Sempre. Obrigado de coração. Tamo junto. Até a próxima. Fui!